Então vamos lá, hoje eu vou te ensinar como dobrar o seu valor patrimonial aí, o seu patrimônio em um curto espaço de tempo, não, um médio espaço de tempo, para mim é curto, mas para vocês vai ser médio, para algumas pessoas vai ser uma eternidade, né? Então vou mostrar para vocês como é que você pode fazer isso só com investimentos certificados pelos órgãos reguladores, nada de ofertas ilegais, nada de robô trader, nada de conversa fiada. Então só coisa que realmente faça sentido, tá? Então a gente vai fazer aqui um vídeo bem educativo. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar desse vídeo, algum amigo seu que adora cair em golpe aí, você pode enviar esse link para ele se livrar desse tipo de problema. Mas envia, fala assim, ó, precisa largar de ser doido, para de cair em golpe, aprende a dobrar o seu investimento com coisa que existe. Vamos aqui, manda o link pro brother e já se inscreve no canal e deixa aquele like que ajuda demais, né? Para muita gente não sabe, mas o CDB, o Certificado de Depósito Bancário ali, é um investimento de renda fixa. Não é porque é renda fixa que é sem risco aqui que mora a questão. Olha só, então esse CDB aqui é o CDB do Banco Máxima. Ele está oferecendo ali um investimento de valor mínimo de R$100. Então a partir de R$100 você pode investir nesse CDB e ele está rendendo ali 12% ao ano, né? A gente tem rentabilidade garantida pelo Banco Máxima. O que leva um banco a oferecer uma rentabilidade? A gente sabe que os bancos têm muito mais lucro que isso, mas assim, se a média do CDB está na casa ali de 8, né, às vezes 9, até 7 você consegue encontrar um CDB pré-fixado, ou seja, garantido mesmo, né, 12% ao ano no investimento aí de médio prazo, né, para 2028, é um CDB até extenso, né, você vai deixar seu dinheiro muito tempo ali. Então o banco vai pegar esse dinheiro seu e vai usar ali para emprestar para outras pessoas e vai te dar uma parte desse rendimento ali, é como se fosse isso. Não é exatamente isso, mas o CDB é um empréstimo para bancos. O CDB ele tem alguns riscos, sim. Ele está atrelado à instituição que emitiu. Então, quem que é o Banco Máxima, né? Da onde que vem esse banco? Eu não conheço nenhum correntista do Banco Máxima. Se você conhece ou se você é correntista, você pode comentar aqui. Então, ele está falando ali que se você investir R$1.000, no vencimento desse CDB, você teria 2.474,97, né? Então, é óbvio que você mais que dobraria o seu investimento com tranquilidade até 2028, que é o vencimento, né, do investimento no Banco Máximo. Aí mais ou menos em 7 anos, 8 anos, você já teria aí dobrado o seu investimento. Mas como não existe almoço grátis, eu fui dar uma consultada, né? Por que o Banco Máximo oferece 12% ao ano? Todo investimento tem riscos, tá? Se alguém te falou que algum investimento é livre de risco, essa pessoa é mentirosa ou é mal informada. Para a gente entender o risco de investir no CDB, a gente precisa consultar o índice Basileia do banco. O que é o índice de Basileia, né? É o grau de alavancagem financeira do banco. É o quanto, quando a gente fala alavancagem, a gente está falando de dívida. O quanto esse banco tem de dívidas ali. E o índice de Basileia média, o quanto o banco tem de dívidas relacionado ao valor que o sócio tem investido ali no banco, que os sócios, né, têm investido no banco. Então o índice de Basileia do Banco Máxima é de 12%. O que significa, né? Que para cada R$100, apenas R$12 nesse banco são dos sócios. Esse índice de Basileia parece muito baixo, mas não é muito baixo. O índice de Basileia é considerado normal, tá nessa casa aí mesmo, tá? A partir de 8 até 14, 16% é normal. Acima disso é um índice de Basileia muito alto, né? Esse banco ali está operando basicamente com dinheiro próprio, mas é normal que os bancos tenham um índice de Basileia aqui em torno disso. Então, pelo índice de Basileia, a gente aqui não entende, né? Por que o Banco Máximo está querendo tanto dinheiro aqui? Para eu descobrir esse índice de Basileia, esse gráficozinho que vocês viram agora, eu fui num site que se chama Banco Data. Você pode pesquisar qualquer instituição financeira lá, que ele vai te mostrar o índice de Basileia dessa instituição financeira. Então, até da sua corretora, de qualquer lugar, e é recomendável, né, que você faça negócios sempre com empresas saudáveis. Então é você verificar se ela tem lucro, se o índice de Basileia é relevante. Então o Banco Máximo hoje tem um índice de Basileia de 12%, que não é a pior coisa do mundo, né? Para quem está oferecendo 12% ao ano ali de rentabilidade. E se o Banco Máximo quebrasse, o que aconteceria com você? Você teria que usar o seu seguro da FGC. Então mesmo assim, né, o CDB sendo de um banco mais arriscado, caso esse banco quebre, você teria ali, você receberia pelo menos o seu valor investido de volta, né? Porque a FGC ali, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele ia te devolver o dinheiro que você investiu no Banco Máximo ali. Então você não precisa ter uma preocupação muito latente com o CDB, apesar de ser arriscado, a gente faz seguro para não usar, né? Mas existe sim essa proteção. Então a gente tem que investigar um pouco melhor ainda, não conseguimos entender ainda só usando o índice de Basileia, que está até normal, o banco
banco vem tendo algum lucro, né, nos últimos anos, mas aqui quando a gente volta lá no passado dele ali, a gente verifica que ele é um banco em recuperação, ou seja, o Banco Máxima já chegou a ter um índice de Basileia de 2,65%, ele já chegou a ter um índice de Basileia bem complicado, e aí te explica tudo. O Banco Máximo ele já teve muito prejuízo no passado, ele chegou a ter vários anos de prejuízo, 2015 ali, ele teve prejuízo e tudo, ele teve uma nova administração que está recuperando o banco, e agora ele conseguiu recuperar o índice de Basileia dele, conseguiu diminuir a alavancagem financeira, e por isso ele está fazendo boas propostas ali, porque ele é um banco que não tem boa fama no mercado, né? Então ele não consegue captar com taxas baixas. Por quê? Porque um banco, por exemplo, Itaú, ele vai emitir um CDB ali, se fosse o caso, ele emitiria um CDB pagando pouquinho e as pessoas confiam no Itaú, então ele ia ter facilidade ali para captar dinheiro. Já o Banco Máximo, você não conhece porcaria nenhuma de Banco Máximo, ele teve problema, ele teve um índice de Basileia lá embaixo, ele teve uma crise financeira ali, onde ele quase quebrou, então com isso ele ficou um investimento ali que as pessoas não veem com tão bons olhos, mas eu acho nesse volume aqui que ele está hoje em dia, nesse índice de Basileia e com a taxa que ele está oferecendo, eu acho ele um investimento atrativo, honestamente, tá? É lógico que não é uma recomendação de nada, mas aqui, tranquilamente, você coloca no R$1.000, você receberia ali seus 2.474,97 lá em 2028, se o banco sobreviver até lá. Eu acredito aqui que com os números que ele está agora, ele não quebraria até lá, tá? Você tem que lembrar sempre que um banco para quebrar demora, né? Tanto é que ele chegou a ter 2% de índice de Basileia, agora chegou em 12 de novo. Bancos quebram, mas não é um trem tão simples assim, um banco quebrar no Brasil. Então acho que devido à crise e tudo, ele está emitindo para colocar dinheiro para dentro para se sustentar ali até chegar lá, né? E 12% para a gente é muito dinheiro, né? Uma rentabilidade absurda, mas para um banco ele consegue com certeza rentabilizar além disso com as operações dele tranquilamente ali. Então essa é uma das formas aqui de você dobrar o seu patrimônio aí até 2028. E olha só, né? Não falamos de bolsa de valores, que é o que vocês pensaram que a gente ia falar. Então aqui outro investimento, outro tipo de investimento que é pouco conhecido pelos investidores, principalmente os investidores brasileiros aqui, né? A gente vê que ninguém aqui quase investe em debêntures, né? Então, o que são as debêntures? Eles são as dívidas das empresas. Você já deve ter visto ali que quando você tem uma empresa na Bolsa de Valores, você sempre vai checar ali, ele vai falar dívida, né? Dívida bruta, as empresas sempre têm dívida. Parte dessas dívidas, muitas vezes, são emitindo debêntures. Então a empresa não capta dinheiro no mercado somente ali fazendo o IPO dela, né? Ela chega ali e fala, galera, tô querendo aqui investir no novo parque industrial, e para fazer isso aí eu tô precisando de dinheiro. Então você pega aqui uma debenture e eu vou te pagando aí essa debenture, né? Então eu vou te pagando aí os juros sobre essa debenture. Você me presta 5 mil aí, eu te devolvo X, né? Dependendo da taxa de juros que ela oferecer. Assim como CDBs ou qualquer outro tipo de investimento, quanto mais a empresa for arriscada, mais valor ela vai oferecer. Só que aí as empresas aqui já mudam. Empresa de qualquer setor não é igual ao banco, né? Um banco é mais difícil de quebrar e tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Uma debênture não. Se você pega uma dívida de uma empresa e ela quebra, você entra na fila como credor, você pode até ver a cor do seu dinheiro um dia, né? Muitas empresas oferecem o patrimônio dela, falam, você pode aqui verificar que a gente tem 88 prédios. Quando a empresa começa a justificar muito a debênture dela, você pode saber que boa coisa não é. É o contrário, né? Você tem que pegar as debêntures ali que estão meio que sem garantia mesmo. Por quê? Porque quando você checa lá, a empresa tem que estar saudável. Então as debêntures, da mesma forma que você analisa uma empresa para investir, você vai analisar uma empresa para pegar a dívida dela, né? Vai checar se ela tem lucro, vai checar o crescimento da empresa, vai checar se ela não tem uma dívida muito alta, antes de você emprestar dinheiro para a empresa. As debêntures também fazem parte ali da renda fixa, ela não é renda variável, porque você tem uma previsão de quanto você vai receber no final, né? Muitas vezes elas podem ser pré-fixadas ou pós-fixadas. O que é? Pré-fixada significa que você pode receber, que você já sabe quanto você vai receber no vencimento. E pós-fixadas significa que ela pode estar ali indexada ao IPCA ou alguma outra coisa. Então a gente vai olhar aqui algumas debêntures para dar um exemplo para vocês de como que a debênture poderia sim dobrar o seu dinheiro ali, às vezes num médio prazo, às vezes num longo prazo. Lembrando sempre, né, a debênture, como ela é um investimento mais arriscado, ela sempre tem que estar oferecendo mais para você do que o Tesouro ou do que os CDBs, né, porque ela não tem a garantia do FGC. Então se você tiver uma debênture e um CDB pagando o mesmo tanto, você fica com CDB. Se você tiver uma debênture e um título do Tesouro, você fica com o título do Tesouro. As debêntures são mais arriscadas, né? Claro que as debêntures têm sempre o risco da empresa falir, não se esquecendo disso, então tem que tomar cuidado com que debênture você pega. Eu não pego debênture, por exemplo, de empresa que não é de capital aberto, porque aí eu não posso ver os números da empresa, né? Por exemplo, a investidor Sardinha está captando debêntures. Você vai falar, porra, tá zoando, né? Não vou emprestar meu dinheiro para você, Raul, tá doido?
Então tem essa debênture aqui da BRF, né, que está com uma oferta ali muito interessante de 4,70% mais a inflação, né, tá bem acima do Tesouro, num prazo relativamente curto ali, de 2028. Só que aqui tem um probleminha, né, essa debênture ali, ela é apenas para investidores qualificados, e aí não vai resolver para a maioria de vocês. Então, não vou simular com exemplo de investidor qualificado para não ser pau no cu, né? Muita gente aqui, não adianta eu fazer isso. Você merece até o like aí e a inscrição no canal, né? Não fui pau no cu, fiz outra simulação, podia ter simulado aqui investidor qualificado, tô sendo bacana. Então, você pega ali outra debênture aqui que a gente tem uma debênture da Eneva. E olha que bacana, existe aqui outro conceito. As debêntures, elas podem ser incentivadas ou não incentivadas. O que é uma debênture incentivada? Uma debênture incentivada é uma debênture ali que ela é incentivada pelo governo, então ela não cobra imposto de renda, o governo não cobra imposto de renda dessas debêntures. São ali normalmente dos setores de desenvolvimento, né, energia, sei lá o que, tarará. Aí o governo não cobra a alíquota de IR. Isso faz com que esses investimentos rendam de forma bem interessante, porque lá no CDB tem a alíquota regressiva do IR, né? Então você pagaria ali 15% na melhor das hipóteses, mas aqui você não paga nada, o rendimento é todo líquido e seu, né? Então muito interessante. Não todas as debêntures, somente as debêntures incentivadas. As não incentivadas não tem. E ela tá escrita ali, ó, isento de imposto de renda. Então você sempre vai saber, né? Então é até interessante essa debênture aqui. Você olha ali, ela tá oferecendo 4,1% mais IPCA. Vamos considerar então que o IPCA está em 3%? O IPCA é inflação, eu não tenho como prever a inflação propriamente dita. Pode ser menor ou pode ser maior que isso, tá? Mas eu vou considerar aqui 3%, que é um valor ok. Eu tô considerando aqui agora, assim, eu não pensei muito sobre isso. Talvez devesse pensar mais. Dá uma checada aí no IPCA quando você for fazer isso. Pode não ser 3%. Não olhei o IPCA agora. Então não é o número exato, mas pode ser isso aí. Vamos considerar então uma rentabilidade de 7,1% aí para essa debênture. Então o valor mínimo investido aí de R$ 1.105,59, em 2030 você teria R$ 2.194, né? Então você teria ali mais que dobrado com tranquilidade, só que em 10 anos. Às vezes não é um espaço curto de tempo, mas você teria dobrado o seu investimento em 10 anos. O que você tem que imaginar é que investindo ali R$ 1.000 todos os meses em diferentes debêntures, em diferentes CDBs, você vai ter um patrimônio gigante chegando lá na frente, 300 mil, 290 mil. Então você vai ter um patrimônio fazendo isso. É muito interessante, isso aqui é um investimento bem mais seguro do que a Bolsa de Valores, né? E muita gente acha que a renda fixa é perda fixa, o quê? Você tem aqui ótimos exemplos de que a bolsa, que a renda fixa dá para ganhar dinheiro, dá para dobrar seu patrimônio, às vezes até no espaço curto de tempo, mas não livre de riscos, que é o que as pessoas adoram falar, né? A renda fixa não tem risco, a renda fixa tem muito risco, né? Bancos quebram, empresas quebram, e tudo isso aqui é renda fixa. Então, essa ilusão, né, de que a renda fixa tá ali rendendo a Selic, é um equívoco absurdo de quem é novato no mercado, né? Mas é uma frase repetida muitas vezes, porque a questão é a seguinte: a renda fixa muitas vezes ela não é tão lucrativa para as corretoras. Ela é lucrativa de certo ponto, porque esse valor aqui não é o valor que a debênture foi emitida. Inclusive é bom às vezes você checar em diferentes corretoras, porque elas podem comer uma partezinha ali do investimento. É assim que as corretoras taxa zero costumam ganhar dinheiro, em alguns produtos onde ela tira um valor ali. Mas como ela não é essa coisa que tem uma nota de corretagem toda hora, o cara fica girando patrimônio, o cara faz um day trade, uma coisa, ela não é um produto mais incentivado do mundo aí, né? Porque é uma coisa ali que não dá tanto dinheiro para as corretoras, para os bancos, a coisa toda. Então, acaba que a renda fixa ela é muito mal explicada, né? A renda fixa agora está rendendo 2,25%, não a do Banco Máxima, não a debênture da Eneva. Então, não é exatamente assim. Então, cuidado com essas frases de efeito, sabe? Não é assim que funciona. A renda fixa não é perda fixa e muitas vezes, eu vou mostrar para vocês agorinha, ela pode sim ser comparável à Bolsa de Valores e até melhor, superar em vários casos. Então, esse é o valor líquido que foi a brincadeira toda. Então você investe ali R$ 1.105,59, que é o valor mínimo que você poderia investir, e em 2030 você tem R$ 2.194,08, né? Outra forma de se expor a debêntures aí é também com os fundos de investimento em debêntures. Você tem uns fundos ali que são muito bons, se ele não cobrar uma performance, uma coisa muito alta, às vezes pode ser muito interessante porque você não precisa ficar escolhendo as debêntures. É só ficar aumentando o dinheiro nesse fundo lá todo mês, procura com carinho, cuidado, tem muita coisa ruim no mercado, e aí você teria ali, estaria se expondo a debêntures de uma forma bem interessante também por conta do alíquota do IR, tem uma série de coisas ali bem interessantes nesses fundos. Mas isso fica para um outro dia. Então,
A terceira forma ali sim são as ações, a terceira forma de dobrar o seu dinheiro. As ações, diferentemente da renda fixa, a gente não tem uma previsão, né? A gente pode ter uma carteira de um investidor que rendeu 800% num prazo de 10 anos, pode sim, acontece sempre. Pode ter uma carteira de investidores que renderam 25%, 30% ao ano recentemente, óbvio, no longo prazo isso é insustentável, né? O melhor dos investidores do mundo teve 1,70% ao mês ali, então a gente não conseguiria ali fazer uma previsão exata de quanto renderia. Mas uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer e que é um equívoco clássico é comparar a rentabilidade do Ibov e falar o que rendeu o Ibovespa é uma simulação do que eu poderia ter. Não. Se você não investe nas ações que estão ali na carteira do Ibovespa ou não investe em BOVA11, essa não é a rentabilidade que você vai ter, né? Mas aqui, para fazer essa gracinha, que eu sei que vocês adoram, então a gente vai ter que considerar ali 50 anos de história do Ibovespa. Se você pegar em dólares, né, o Ibovespa teve uma valorização média de 11,74%. Isso é claro se você não ficasse girando sua carteira feito um delinquente, né? Se você deixou o investimento ali e esperou, você teria 11,74% aí na média se você tivesse as ações do Ibovespa. Eu acho que essa média não me serve para nada, mas seria possível ali dobrar o seu patrimônio também em 7 anos e alguma coisa, né? Numa conta de padeiro aqui rapidinha, seria mais ou menos isso. Você vê ali que a renda fixa, né, por meio do CDB, com um risco de certa forma até similar ali, se você considerar um risco numa empresa, né, se você tivesse vários CDBs diferentes ou várias debêntures diferentes, você teria ali um risco bem semelhante ao da bolsa, lembrando sempre, né, que o risco não semelhante no sentido de estar oscilando a qualquer momento, mas das instituições quebrarem, né, que é um risco um pouco menor. O número de empresas, de bancos que quebram no Brasil é menor que o número de empresas que entram em crise ou que a cotação desaba. Então, acaba ali que se você mesclar essas duas estratégias, essas estratégias todas, eu falei que poucas estratégias, acaba sendo o que eu acho mais viável. Então, um pouco em renda fixa, um pouco em bolsa, né? Metade salada, metade droga, sempre. Isso aí é o ideal na hora de fazer os seus investimentos. Então, lembre-se sempre disso e lembre-se de não ficar repetindo frases de efeito, renda fixa, perda fixa, blá, blá, blá. Começa a pensar um pouco mais sozinho e sair um pouco da manada, né? Esse negócio de ficar repetindo umas frases prontas, uma coisa que você viu alguém falar. Pensa primeiro, fala assim, será que esse cara, que benefício que essa pessoa tem de me falar isso? Ou será que essa pessoa sabe mesmo do que ela tá falando? Sempre se questiona esse tipo de coisa, porque muita gente fala muita besteira por ser muito novato. E às vezes, ou por não gostar de uma classe de investimento, né? Eu vivo falando besteira sobre um monte de investimento que eu não gosto. E se você fica me ouvindo, por exemplo, você pode ali ficar com um viés, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa enviesada. Eu odeio investimento em empresa pública. As empresas públicas são ruins? Não, o Raul não gosta. E agora, se você ficar repetindo a mesma coisa que eu, sem pensar, você vai começar a falar que empresas públicas são todas ruins e que todas vão falir aí sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo lógico. O simples motivo é porque eu não gosto. Tem uma piada muito antiga, que é muito interessante, que é contada ali no livro do T. Harv Eker, que ela fala mais ou menos o seguinte, né? Tinha uma mulher que todas as vezes que ela ia fazer um frango ali, ela cortava um pedaço das asas dele e um pedaço das coxas do frango ali. Então ela cortava e colocava na panela, colocava o tempero e tudo mais. Aí um dia o marido dela lá chega e pergunta, por que você fez isso, né? Por que você corta as mãozinhas, as asinhas do frango e as perninhas do frango? Qual que é o sentido disso, né? Você jogou um pedaço do frango aqui fora. E ela fala, não sei, minha mãe fazia assim, vou ligar pra minha mãe e a gente descobre aí por que ela fazia isso. Ela liga pra mãe, né? E fala, mãe, por que você cortava as asinhas do frango? Ela falou, não sei, minha mãe fazia desse jeito, né? Eu não sei por que. Liga pra avó, então, vamos lá ligar pra avó, então descobrir por que corta as aparas. Daí liga e a avó fala, não, porque minha panela era pequena. Então, é isso. Um beijão. O vídeo de hoje foi só e até o próximo vídeo.